Meus amados queridos irmãos, quero falar sobre avivamento. Talvez essa palavra avivamento seja uma das maiores confusões doutrinárias que acontece no meio evangélico. Falamos sobre avivamento, a gente pensa em muitas e muitas coisas. Porque até mesmo nós rotulamos denominações e pessoas como avivadas ou até mesmo cheias do Espírito Santo, dependendo do lugar onde esta pessoa congrega ou até mesmo como cumprimenta você. Traçamos muitas vezes um diagnóstico. Se o irmão é espiritualmente quente ou frio, se ele se enquadrar dentro desses parâmetros, se da maneira que ele nos cumprimentar, ou até onde ele congrega, muitas vezes pela maneira do irmão falar com você, te cumprimentar, de dizer onde congrega, quem é o seu líder, o nome da sua denominação, e dentro disso a gente já começa a rotular, ou quem sabe a separar quem é pentecostal, quem não é, ou melhor, quem é avivado, quem experimentou um avivamento ou não, simplesmente por causa desses pequenos detalhes. Mas talvez a sua pergunta nesta noite seja: pastor, eu já ouvi muito sobre avivamento, eu já ouvi muitas coisas, eu já ouvi muitas mensagens, já li muita informação sobre avivamento, mas biblicamente, dentro de uma realidade espiritual, o que é um avivamento? Como realmente identificar alguém avivado, uma igreja avivada, um povo avivado? Quais são os parâmetros? Quais são as informações? Qual é o feedback que eu tenho de alguém? Qual é o retorno que eu tenho para eu saber se esta pessoa, se esta igreja, se esta denominação, ela é avivada ou não? Porque muitas vezes a gente acha que uma igreja é avivada pelo que está escrito na placa. Se é placa, o nome da igreja, bota igreja, tal, do avivamento, a gente diz a igreja é avivada, porque está escrito na placa. Porque está escrito Igreja Batista Renovada em Família, essa igreja é avivada. Mas será que é? Como identificar um verdadeiro avivamento? O que é este avivamento? Por isso eu peguei Isaías, o capítulo 44, e nós lemos esses 3 versículos, que foram os versículos 3 até o versículo 5, porque dentro desse contexto de Isaías, ele vai nos mostrar o que é um avivamento. Então, se você quer saber o que é avivamento, você precisa entender o seguinte, que avivamento, primeiramente, ele é uma promessa de Deus. Avivamento, ele é uma promessa de Deus. Tanto que se você olhar no versículo 3, a parte B do texto, ele começa dizendo: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Observe, o que está sendo falado aqui, o que está sendo feito, é uma promessa de Deus. Deus está dizendo: olha, eu vou derramar. Observe, ele não disse eu derramei, eu derramarei. Então o que nós estamos lendo aqui é uma promessa de Deus. Havia da parte do Senhor uma promessa de avivamento, tanto que Isaías, ele fala isso há 449 anos antes de Jesus. Ele diz que haveria uma promessa do Senhor, um derramamento do Espírito Santo. Eu aprendi, irmãos, que ninguém resiste a uma igreja quando esta igreja é avivada. Porque toda igreja que é avivada, ela parece que ela é irresistível. Uma igreja avivada, ela é gostosa de estar nela. Uma igreja avivada, ela tem um oxigênio diferente, um ambiente diferente. Uma igreja avivada, ela se encaixa nos padrões espirituais.
Eu acredito que nós estamos vivendo, irmãos, uma grande estiagem ou seca espiritual nos últimos dias. Milhões de cristãos estão secos espiritualmente, estão vivendo no pleno deserto, sem vida, sem vigor, sem frutos. Outros estão murchos. Se você olhar para o contexto evangélico atual no nosso país, não posso falar em outras nações, mas a gente precisa cortar na nossa carne, a gente vai perceber, irmãos, que é dessa maneira que está. Está sem vida, sem vigor. A gente tem medo de entrar em determinados lugares, e quando nós entramos em determinada igreja, a gente entra desconfiado. A gente fica observando, a gente fica avaliando. A gente fica vendo, será que é aqui mesmo, ou será que não é? Porque a gente já está tão acostumado em estar numa seca, sabe? Numa sequidão espiritual, que a gente fica desse jeito, meio ressabiado. Por isso eu digo para vocês que esse derramamento do Espírito já era uma promessa de Deus. O que nós estamos vivendo no momento é exatamente isso. Uma falta de unção, uma sequidão de alma. Parece os tempos de Elias, quando durante 3 anos e meio houve uma sequidão na terra e nada se brotava. Exatamente assim. Um raquitismo espiritual. A gente vê gente fazendo um monte de baboseiras, de tantas coisas que a gente fica pensando, meu Deus, de onde esse camarada tirou isso? Agora recente, eu estava vendo, não sei se eu mostrei para a Lídia, para minha esposa, uma pessoa, um determinado líder de uma denominação, com uma bandejinha na mão, com vários frasquinhos de pequenos, são pequenos frascos de shampoo, e a pessoa segurando aquela bandeja, e eu fiquei tentando entender o que vai sair daí. E ele disse, olha, esta aqui nós estamos na campanha, e esta campanha você não pode perder. E ele falou, abra a Bíblia, eu vou mostrar para você onde esta campanha está, porque essa campanha é de Deus. Abra, e ele disse, abre no livro dos Hebreus, aliás, Romanos 12, se não me engano, no versículo 2, ele fala sobre uma mente renovada, né? O versículo, se não me engano, diz assim, olha, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então ele pegou esse texto e disse que aquele shampoo ali, quando você chegasse em casa, fosse tomar banho, você jogasse todos os outros shampoos fora, joga sabonete, porque você ia ter uma mente lavada com aquele shampoo. Quando lavasse a cabeça com aquele shampoo, tudo ia mudar na tua cabeça. Eu fico pensando, o que esse cara fumou para falar isso? Porque não pode ser normal. Deve ter fumado alguma coisa. E o pior, irmãos, que se faz filas enormes para se lavar a mente. Com um frasquinho de shampoo, e aqui não é de graça, não. Então o que é isso, pastor? Isso não é só imaturidade espiritual, sabe? Mas isso é um sensacionalismo. E são essas coisas que estão se buscando. Estão se buscando água em cisternas rachadas. Doutrinas de homens. Por isso entenda, queridos, a promessa de avivamento, ela foi feita. Estão abandonando o Senhor, mas não só Ele, mas a sua palavra. Muitos, infelizmente, nos nossos dias estão buscando conhecimento. Sim, é verdade. Tem muita gente que busca conhecimento, mas não querem o poder de Deus. Há pessoas que querem apenas o conhecimento e se enchem de conhecimento. Conhecimento é bom? Claro que é. Eu sou um dos maiores motivadores de pessoas, de cristãos. Leem. Eu estou sempre motivando alguém a ler, porque eu leio, moço. Eu leio. Eu gosto de ler, e eu não só gosto, mas eu preciso ler. Então eu sou alguém que estou sempre motivando em que você absorva informação e conhecimento. Mas você não pode só se encher de conhecimento e deixar de lado o poder de Deus. Existem os outros que vão buscar apenas o poder de Deus, mas não querem o conhecimento da palavra. Então a gente vive um desequilíbrio dentro desse contexto. São os extremos.
E eu aprendi na minha vida que todo extremo ele é perigoso. Porque quando há muito extremo, significa que não existe equilíbrio. Então nós precisamos desse equilíbrio na nossa vida. Precisamos ler, sim, leia bastante, compre livros, sabe, absorva informações, não seja uma pessoa alienada da vida. Não só me refiro à leitura bíblica, mas leia outros assuntos que são interessantes para o teu dia a dia. Mas também tenha momento de oração, busca ao Senhor, tenha momento de se encher de Deus. Então a gente precisa dessas duas coisas, não só buscar conhecimento, mas também buscar o poder de Deus. Então a igreja precisa de um avivamento, sim. Por quê? Porque a promessa de Deus tem essa promessa para você que está aqui hoje, para o pastor, para nós, para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O avivamento é uma promessa. Se esta promessa não se cumpriu na sua vida, ela precisa se cumprir, queridos. E Deus quer que isto aconteça na sua vida. Ele diz, olha, eu derramarei o meu Espírito. Observe que a letra E não é minúscula, não é um E minúsculo, é um E maiúsculo. Significa que é o Espírito Santo do Senhor, não é o meu e não é o teu espírito. E esse derramar, Deus está ansioso para fazer isso. Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós. Ele já prometeu, a promessa é feita por Ele, e Ele está desejoso que nós, Igreja Batista Renovada em Família, possamos experimentar esse derramar de Deus. Pastor, me diga, o que é avivamento? Eu digo para você que é uma necessidade vital. A igreja que não está avivada, ela vai morrendo, e ela morre a cada dia. Ela está plugada como aquela pessoa no aparelho de um hospital, sendo controlada por pessoas, mas se alguém desconectar ali algum equipamento vital, esta pessoa morre. Entenda, queridos, o avivamento é uma necessidade, tanto que o Senhor diz aqui, ainda no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, a parte já diz assim, olha, porque derramarei água. Observe que ele usa a expressão água. Talvez você diga, pastor, por que ele usa a expressão água? Porque água, queridos, na Bíblia, é um dos símbolos do Espírito Santo. Você vai perceber que água, ele é caracterizado de várias maneiras. Você vê a pomba, representa o Espírito Santo, sopro representa o Espírito Santo, vento representa o óleo, o fogo e o orvalho, que é a água. E ele diz assim, olha, eu derramarei água. O significa, não é a água H2O que você bebe, daqui a pouco volta a ter sede. Esta água, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então o avivamento, ela é vital, ela é necessária. Uma igreja que não é avivada, que não experimenta o avivamento, ela vai ficando seca, vai ficando espiritualmente desidratada. Ela não vai longe, ela anda com passos curtos e fracos. A água, ela renova. Tanto que o Senhor aqui no Salmos de número 104, versículo 30 diz, olha, envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Então entenda uma coisa, a água ela é vital, ela renova, a água restaura. Ainda no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5 diz, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito. Lavar, como se lava alguma coisa? É através da água. Então quem experimenta ou quem busca o avivamento, entenda uma coisa, o avivamento, ela é vital, ela é necessária. Sem um avivamento, a vida, irmãos, vai perdendo a graça. Então há uma promessa de Deus para você, sim, porque ela é vital para você.
Uma pessoa que vive o Evangelho anos e anos, durante anos, sem experimentar um avivamento na sua vida, ele acaba vivendo uma vida espiritual mecânica. Mecânico. Sabe aquela música antiga? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e acorda às 3 horas da manhã. É assim, todo dia. Faz depois sempre igual. Porque não há renovação, não há mudança, não há um experimentar de Deus, não há um mover do Espírito Santo. A pessoa, ela vai vivendo aquele automático da vida. A pessoa não tem um renovo. Então, o avivamento, amados, eu não sei se é isso que vocês gostariam de ouvir nesta noite, mas entenda isso em nome de Jesus. Ela é vital para a sua vida. Ela é necessária para a sua vida. Terceiro, o avivamento virá sobre os sedentos. Acho que eu pulei aqui, desculpa, queridos. Virá sobre os sedentos. O avivamento não vai vir para qualquer pessoa. Eu lembro que, ainda quando eu era novo convertido, eu sempre ouvia falar de avivamento. E um dia alguém, um dos irmãos da igreja, disse assim: Paulo, e quando a gente é novo convertido, não sei se você lembra quando você era recém-convertido, tudo que fala, a gente parece até aquele peixinho do aquário. Tudo que joga no aquário a gente come. Porque quando você é novo convertido, uma coisa que nós não temos quando somos novos convertidos é filtro. A gente não filtra nada. O que vem a gente é de Deus. O que vem é de Deus. Então, um dos irmãos, não lembro quanto tempo ele já tinha de evangelho, mas ele diz assim: Paulo, tu quer avivamento para a tua vida? Quer ser cheio do Espírito Santo? Eu falei: claro, eu quero. Eu quero. Quando você for tomar banho, toma banho de roupa. Irmão, mas foi uma interrogação tão grande que chegou a pesar. Eu falei: de roupa? Porque quando o Espírito Santo vier sobre você, tu não pode estar de qualquer jeito, irmão. Tu tem que estar aparamentado. Eu falei: ué. E a gente pega essas informações e transformamos em verdade. Então entenda, o avivamento não é para qualquer pessoa, é para quem está com sede. E se você tem sede de avivamento, não importa como você esteja, se você esteja de camiseta, se você está de todo aparamentado, se você não está, você está com sede de Deus. Então, amados do Senhor, porque derramarei água sobre o sedento, é o que diz a palavra. Eu vou derramar água em quem está com sede. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Há uma musiquinha aí que eu acho ela até engraçada. É uma música assim do nosso meio pentecostal. Eu fico pensando, como é que o cara faz uma letra dessa e canta isso, né? Mas me perdoe se alguém gosta dessa música, mas deixa aqui eu passar para vocês. É uma música que alguém está dentro do ônibus. E ele está dentro do ônibus, não sei o que e tal, está louvando. Daqui a pouco uma pessoa começa a falar em mistério dentro do ônibus, começa a falar em mistério, e quem ele toca, a pessoa começa a falar em mistério. Que é isso, irmãos? Que é isso, irmãos? Tu já imaginou que ela está pensando: ah, minha mulher está em casa, eu vou sair com outro pessoalzinho, né? Aí essa pessoa está cantando, tocando, e ela começa a falar em mistério. Que é isso, irmão? O derramamento do Espírito é quem está com sede. De quem? É sede de Deus. Com sede do Senhor, que está buscando ao Senhor, quem almeja isso. Por isso diz, olha, porque derramarei água sobre o sedento. Mas sedento de quê? É sedento do Senhor. Então Deus não vai invadir a minha privacidade quando eu não quero Ele, é só quando eu desejo Ele. Então essas coisas vão girando no nosso meio e acaba virando doutrina bíblica quando não tem fundamentação bíblica.
está com sede, e sede é um princípio maravilhoso. As torrentes do céu só cairão sobre aqueles que estão buscando. Por isso só diz aqui em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar, ou quando me buscar de todo. Observe como é que termina a frase, o versículo: quando você me buscar de todo. Ele poderia ter dito de mais ou menos, quem sabe, você pode até conjecturar se vai, se não vai buscar. E diz: olha, de todo o coração, o que significa que o derramamento do Espírito, o teu coração tem que estar voltado para buscar a Deus. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio dele. Senhor, vem sobre a minha vida. É de todo o coração. Por isso eu acredito, irmãos, que o avivamento começa quando a igreja está vazia. Não estou falando vazia de gente não, tá, queridos? Pelo amor de Deus. Quando a igreja está seca. O avivamento chega quando a igreja está árida. Quando a igreja te reconhece: olha, Deus, a nossa vida não está boa, a gente está seco do Senhor, a nossa vida espiritual não está do jeito que o Senhor quer, ou que nós devemos estar. Quando a igreja começa a cair nessa consciência, sabe, aí é exatamente nesse momento que a igreja está sedenta, é que as chuvas torrenciais do Espírito Santo vêm. É quando a igreja reconhece que está em pecado, que não está bem, que não está fazendo o que Deus quer, que precisa de conserto, sim. E quando você chega nessa hora, você está sedento de Deus, você está buscando o Senhor, e aí há o derramamento do Espírito Santo. Agora, quando a igreja é autossuficiente, quando a igreja é arrogante, quando a igreja é soberba, quando a igreja diz: olha, nós somos cheios de poder, Brasil, vem para cá porque Deus está aqui. O derramamento do Espírito Santo vem quando a gente reconhece a nossa pequenez, as nossas fabilidades. Por isso eu entendo que seja isso. Quando nós estamos com sede: Deus, não aguento mais essa vida. Deus, eu não aguento mais viver uma vida tão automática, uma vida sem mover do Teu Espírito. Eu não aguento mais, Senhor, me olhar para mim e perceber que o meu coração já não tem aquela chama acesa, que a minha alma já não encandece mais, que a minha oração está automática, que a minha vida está muito automática, que a minha vida está perdendo o meu sabor. Quando a gente começa a reconhecer essas coisas e buscar a Deus, eu posso dizer para você que é esse o momento de Deus derramar sobre você o avivamento. Quando a igreja sente o contrário, agora quando a igreja se sente: não, porque nós somos cheios, a gente está cheio do poder de Deus, nós temos aqui, Deus opera e faz isso, faz aquilo, a gente começa a se colocar no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 53, ele diz assim: olha, aos famintos encheu de bens, e vazios desperdiçou os ricos. Aos famintos encheu de bens. Deus não está tratando de coisas materiais, não. Porque toda vez que nós, principalmente no Brasil, falamos de bens, a primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro, é em poder, é em cifrão, é em patrimônios. No texto original, esse bem está tratando de coisas boas que vêm da parte do Senhor, que é um mover de Deus sobre nós. Então Deus não está atrás de igreja, irmãos, que se sinta poderosa, que seja autossuficiente, que seja arrogante, soberba. Deus está atrás daquela igreja que está percebendo o quanto precisa do Senhor. Eu posso dizer para vocês, quando eu olho para essa igreja, eu digo: Deus, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos. E às vezes o avivamento não precisa acontecer na igreja toda, não. Ela começa a vida de um, na vida do outro, daqui a pouco, irmãos, incendeia. É só você olhar para o Pentecoste, lá no livro de Atos. Começou com 120, daqui a pouco inflamou o mundo inteiro. E é exatamente assim, mas alguém tem que estar com essa sede, alguém tem que buscar essa chama. Quando você vê lá no livro de Lucas, ou melhor, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o
coitado e miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja aqui, irmãos, era a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, ela se sentia desse jeito, sabe? Uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja, irmãos, que tinha de tudo. Uma igreja que não tinha problemas financeiros, que não atravessava os problemas que possivelmente você, eu, nós atravessamos. Ela estava dentro desse perfil, poderosamente, com os cofres cheios. Mas é assim que diz o Senhor sobre essa igreja, porque diz: sou rico, sou e estou enriquecido, e de nada falta. E não sabes que és coitado e miserável, pobre, cego e nu. Então Deus não vem para uma igreja que está simplesmente se sentindo bem porque tem dinheiro ou poder econômico, mas aquela igreja que está vazia do poder de Deus, vazia da presença do Espírito Santo, dos dons espirituais. Então entenda, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, que quer um avivamento, saiba que o avivamento só virá para quem está com sede de Deus, quem está esperando essa água, quem está esperando esse mover. João 4, versículo 13 diz: replicou Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Ele está tratando aqui de uma água, sabe, essa água que o mundo aí fora dá, essa água que se oferece até em alguns lugares, essa água que tem um preço para muitos lugares, a água que te torna mais poderoso, a água que abre portas, a água que enche os seus cofres, a água que faz você comprar uma casa, um carro, sei lá, tudo novo. Essa água, ela chega um momento que ela não te sacia, mas a água que Cristo tem para você e para mim, que é o derramamento do Espírito Santo, essa água não, ela jorra para a vida eterna, e é esta água que nós precisamos ter sede. Pastor, essa mensagem não é muito atrativa, não, sei. Mas ela é necessária. Nós precisamos desse avivamento na nossa vida. Pastor, o que é um avivamento? Avivamento tem preço. Avivamento tem seu preço. Eu acredito que não há avivamentos do Espírito Santo sem preço. Porque eu acredito que avivamento, irmão, seja preparar o caminho. Avivamento é quando Deus te enche, derrama sobre você a unção, poder e autoridade, para que esse poder seja manifestado. Mas só que esse poder não é para ser trocado, barganhado. Esse poder que Deus te dá não é para você transformar em dinheiro, em outdoors. Esse dinheiro é para alcançar vidas. Lucas 3, versículo 4 diz: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa mensagem está tratando sobre João Batista, mas nós somos a continuação de João Batista. Nós somos aqueles irmãos que vão sempre preparando o caminho para que alguém seja salva. Nós somos aqueles que Deus chamou, que Deus separou. Para quê? Para que nós possamos apresentar o Evangelho da salvação, mostrar um Cristo maravilhoso, que liberta, que cura, que restaura e que transforma a vida do homem. A gente percebe que em muitos lugares tem até anunciado um avivamento que você consegue ver muito barulho. Eu já falei para vocês aqui, alguns não estavam aqui quando eu falei isso. Há muito tempo atrás eu fui pregar em determinada denominação, sabe, eu relutei para ir, porque só o nome do lugar já me deu um susto. O irmãozinho chamou: vambora, prega lá, não sei o quê. E eu: rapaz, eu não sei, vamos ver. Eu nem disse que orar. Vamos ver, tal. Bora. Vocês terem o nome: Igreja Pentecostal Cometa do Poder de Fogo. Você consegue um cara botar um nome desse inteiro numa placa de 1 metro?
igreja pentecostal cometa do poder de fogo. Até pelo poder e o fogo a gente tem. Mas o que tem a ver o cometa com a história? Então, quando ele disse o nome, eu já falei, opa. Falei, pô, irmão, não sei o quê. Mas ele ficou insistindo. Então, como era um amigo meu, o Jorginho Fofão, né, tá até morando na Alemanha agora. Eu falei, tá bom, Jorginho, eu vou. Eu fui com ele. Eu fui mais pelo Jorginho, que era um amigo, né? A gente é amigo nosso, a gente está sempre com a gente, faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu falei, tá bom, Jorginho, eu vou. E a gente foi, irmãos, a gente andou muito. Quando nós chegamos em determinado local, entramos assim no portãozinho, e a igreja ficava lá nos fundos, assim, você passava por algumas casinhas, lá no fundo ficava a igreja. Calor insuportável, e eu sou hipercalorento. Calor, irmãos, aí eu sentei ali e tal, estudei a mensagem, Deus, o que é que eu falo com os irmãos, tal, porque, tá bom, preparei a mensagem, estou lá esperando, e o pandeiro comendo, o pessoal tocando, não sei o quê, aí saltava dali, saltava dali, um marchou para lá, um marchou para cá, aí eu estou lá, aí, e o culto, irmãos, a gente não sabe, é um poço sem fundo, você não sabe que horas começa nem quando termina. E o negócio, a hora passando, e o pessoal lá trocando e marchava para lá, marchava para cá. Aí eu estou ali, ainda dando uma olhadinha na mensagem, sabe, tentando assim, me familiarizar com a mensagem. Na hora que faltava assim um pouco tempo para eu pregar, já era assim, que quase ia dar 11 horas da noite, eu ainda ia pregar, não era vigília não. E, então eu estou ali, irmãos, olhando aquilo ali. Daqui a pouco tinha um irmão atrás de mim assim, a igreja estava assim para 3 pessoas, aqui, 3 aqui. E tinha um irmão atrás de mim, um camarada, irmão, um cara muito grande, a mão dele parecia uma pá. Aí começou aquele louvor, não sei o que e tal, porque tem um louvor que começa a tocar, a pessoa já começa a se encher, né? E aí o irmão pegou assim o pandeiro e pá! Irmãos, olha, eu não sabia se eu sentia ódio, o que é que eu sentia naquela hora. Mas ele estava assim no meu ouvido assim, fala Deus! E pá! Pá! Irmãos, eu falei, esse cara só pode ser do cão, porque de Deus não pode, irmãos. Não é possível, irmãos, que uma pessoa que você vai ir para adorar a Deus, vai louvar, o cara com um pandeiro desse tamanho e estava assim, se ele erra, eu estava morto. Aí tá bom, irmãos, aí fui me segurando, falei, Jesus, me ajuda, Senhor, tal, e toda aquela pandeirada no ouvido, aí quando faltou pouco tempo, quando chegou a hora, veio do pregador da noite, aí falou no meu nome e tal, aí eu levantei, né? Quando eu levantei, irmãos, para eu ir para o altar da igreja, passou um marchando assim por mim, e ele marchava assim, tchá, 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 tchá. Aí eu fiquei olhando aquilo, e tchá, tchá, tchá. Aí eu falei, não, meu pai. Aí ele parou assim, irmão, eu sei se parece brincadeira, mas diante do Senhor. Aí o irmão, o pastor que ia me passar a mensagem, estava parado, esperando, fala Deus. E quando mais falar para Deus, mais o cara ia marchando assim, né? Batia assim no peito, tchá, tchá, tchá. Aí quando chegou na frente dele, botou a mão no ombro assim, ei servo, eis que te digo, hein? Aí eu parei, né, irmão? Poxa, é o Senhor, né? Então, vou fazer o quê? Fiquei ali, falei, pô, e quietinho assim olhando, né? Cabreiro olhando aquilo ali. Eis que te falo, servo, pois eis que vi um anjo diante de vós, varão, e vejas tu como ele peleja, Eu falei, não, Jorginho, não, aí não dá não. Pô, Jorginho, irmãos, parece brincadeira, mas é verdade. Pelo incrível que pareça, isso é avivamento. Sabe que esse avivamento que a igreja de Cristo está precisando? Porque o avivamento, irmãos, ele tem preço, e o preço dele é viver uma palavra séria, e tem gente que acha que avivamento não tem que ter preço, ele tem que ser anunciado de qualquer jeito, você só tem que fazer muito barulho, faz muita festa, muita emoção, muito movimento, mas pouca consistência e nenhuma mudança de vida.
Eu não acredito no avivamento que a pessoa não mude de vida. A pessoa tem que mudar de vida. Eu não posso ser uma pessoa avivada na igreja, falar em mistério, marchar e dar mortal, e vou por cima do soleil e faço até inveja a quem está lá, e quando eu chego aqui fora, minha vida é uma vergonha. O meu vizinho fala mal de mim, eu tenho que andar escondido porque eu estou devendo uma ali, sabe, eu estou cheio de inquérito na rua. Que avivamento é esse? Que Espírito Santo é esse, irmãos? Então muitos estão buscando esse avivamento, um avivamento até intimista. Sabe o que é um avivamento intimista? É aquele avivamento que Deus ele se revela de uma forma ultra especial, mas só para Ele. Ele sente algumas coisas que só Ele faz umas caretas que só Ele faz umas coisas que só Ele. O avivamento, irmãos, é para todos. Ele é para mim, ele é para você, para todos que estão com sede. O avivamento não tem sensacionalismo, em que as pessoas vão buscar aquelas experiências arrebatadoras, calafrios na espinha. Jesus! E começa. Gente com crise de choro, engateando um altar, imitando o leão. Com sopros poderosos, visões celestiais, revelações arrepiantes, línguas estranhas. Mas não muda de vida. Não tem santidade. Estão confundindo avivamento, irmãos, com dons do Espírito. Pastor, não é a mesma coisa não? Infelizmente, se você achava que era, me permita decepcionar você, mas não é. Avivamento, uma pessoa avivada não é uma pessoa que tem dons espirituais. Eu digo para você que não. Dons são necessários, pastor? Claro. A igreja, irmãos de Cristo, precisa de dons espirituais. A igreja precisa de dom, claro, precisa de dom da visão, dom da revelação, dom da profecia. Quem sabe o dom da cura. Isso é importante, isso é bíblico. E como esses dons são distribuídos? Eles são distribuídos soberanamente. Quem distribui é o Senhor, que diz assim, olha, mas um só. É o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele está se referindo de quê? Aos dons espirituais. Quem distribui dom é o pastor? Não. É o evangelista? É o diácono? Não. Quem distribui esses dons é o Senhor, para que você possa usá-los da melhor maneira, mas que agrade ao Senhor, não que agrade a você. Pastor, uma pessoa que tem dons espirituais, isso não é uma evidência de um avivamento? Não. Eu vou mostrar para você que não. Quem dera que fosse. Porque tem muita gente que tem dons, mas não tem fruto do Espírito. Tem gente que tem dons espirituais. Quais são os dons? A gente pode pegar lá em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 9, sabe, você vai ver sobre os dons do Espírito Santo. São dons. Tem vários. Mas dom do Espírito Santo e fruto do Espírito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muita gente tem carisma. Caramba, fulano, olha como ele é cheio de mistério e atrai um monte de gente. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem um carisma interessante, atrai um monte de gente, mas tem um péssimo caráter cristão. E acreditem vocês ou não, a igreja de Corinto, em que Paulo foi pregar, a igreja lá era cheia dos dons espirituais. Para ser sincero, tinha todos os dons. Olha o que é que diz aqui, olha. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Não, olha, vocês têm todos os dons, não falta nenhum. Enquanto guardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está tratando da igreja de Corinto, dizendo, olha, caramba, vocês têm todos os dons, parabéns. Muitas igrejas gostariam de ter os dons que vocês têm, mas não têm, parabéns. Mas o mesmo apóstolo Paulo que disse que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Alguém poderia me falar um dom aqui? Dom de profecia? Dom de revelação? Dom de discernimento de espírito? Dom de cura? Dom do ensino?
Mas alguém pode me ajudar aqui? Dom da palavra, dom de operações de milagres. Eu já falei. Aqui nós podemos ver 9. Então imagina você estar numa igreja, entrou numa igreja que tinha todos esses dons. Alguém está com uma enfermidade incurável. Então vem cá, chama aqui, ora por ele. Quando o irmão orava, a pessoa era curada. O culto estava acontecendo, alguém, pastor, Deus me revelou algo. Então vai, irmão, entrega. E revelava, pronto. Na EBD, tinha um mestre ali ensinando algo fabuloso. Alguém usado em profecia, entenda bem, tá, irmão? Quando a gente fala profecia, nós, principalmente nós neopentecostais, pensamos que a profecia é só quando alguém fala em mistério e traduz. Não. A palavra profecia significa falar. Falar. Seja falar da maneira que eu estou falando, seja quando Deus quer usar e usa em línguas estranhas. Mas não é só de uma maneira. Então entenda, você está numa igreja, e essa igreja tem todos os dons que Paulo está dizendo, de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo está tratando da igreja de Corinto. Olha, vocês têm todos os dons. Não falta nenhum para vocês. Agora dá uma olhadinha aqui, essa mesma igreja, Paulo falando com ela aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha, eu vou lendo para vocês. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou se fossem crianças em Cristo. Talvez sua Bíblia diga como a carnais. Tive de alimentá-los com leite e não com mantimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por vossa natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Vocês estão vendo aqui? Uma mesma igreja que tinha todos os dons, essa mesma igreja está dentro desse perfil carnal. Então, se você olhar para uma pessoa que está falando em línguas e mistério, não significa que essa pessoa seja avivada. Pode até ser, mas isso não é um certificado de avivamento. Não é, irmãos. Irmãos, a gente que, pelo menos que vem do mundo pastoral, quantas vezes, irmãos, eu já vi pastores, colegas, sabe, que no altar pregou que foi uma mensagem arrebatadora, de pessoas quase morrer, de desmanhar, de tamanha unção, de tamanha presença ali, e a pessoa, caramba, que mensagem, coisa maravilhosa. Mas quando saiu desse ambiente, irmãos, falou cada coisa que você fala, não é possível que eu estou ouvindo isso dessa pessoa. Gente carnal, que deseja, que almeja, que não é dele, que cobiça, que tem coisas que desagradam a Deus. Então entenda uma coisa, os dons não significa que essa pessoa seja avivada, porque avivamento não tem nada a ver com isso. Pastor, me diga, o que é um verdadeiro avivamento? Aí você vai ver aqui em Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, mas recebereis, começa dizendo, olha, poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e aqui e aí, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é avivamento. Porque quando a igreja recebe esse poder, quando a igreja recebe essa unção, ele não se contenta, ele não guarda para si, ele quer falar de Jesus, ele quer pregar o Evangelho, ele quer arrancar vidas das prisões espirituais. Isso é avivamento. Avivamento é Atos capítulo 1, versículo 8. Isso é avivamento. Quantos estão correndo atrás de igrejas aí, irmãos? Quantos estão correndo atrás de igrejas? Mudando de denominações, atrás de bênçãos, sabe, de sinais extraordinários, e esquece, irmãos, sabe, se esquece de ser bênção na vida do outro. Ele quer bênção, mas ele não pode ser bênção. Eu li um livro do pastor Erlo Stegen, e Erlo Stegen, ele diz no seu livro Avivamento na África do Sul, ele fala assim, olha, se você não é bênção, onde está, será uma maldição onde for.
se eu não sou bênção na igreja que eu congrego, se eu não for bênção na minha família, se eu não for bênção entre os meus irmãos, aonde eu for, eu vou ser uma maldição. Quem fala isso aqui, irmão, não é uma pessoa qualquer. É um dos maiores avivalistas, irmãos, que o mundo conhece, que é o pastor Errol Steigen, ou Steigen. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração, um profundo conhecedor das Escrituras, um homem onde vai, Deus derramou sobre ele os dons espirituais, mas é um homem que poderia ficar milionário e todo o dinheiro que ele arrecada, tudo que arrecada, que não é pouca coisa não, é muito dinheiro, ele transforma em material evangélico, em comida para os pobres, e quanto mais ele dá, mais Deus manda, e quanto ele mais dá, mais gente é salva, mais gente é liberta, mais gente é curada. Eu vejo um monte de miseráveis aí, irmãos, que vai enriquecendo, e o dinheiro vai comprando helicóptero, compra avião, compra isso aqui, e o miserável não consegue abrir uma ação social, não ajuda ninguém, nem o seu próprio povo que congrega com ele. Tem dinheiro para abrir um hospital, tem dinheiro para abrir um centro de recuperação, tem dinheiro para tirar. Irmãos, eu vou buscar minha esposa lá na Tijuca, onde ela trabalha. Irmãos, a gente fica olhando ali na calçada, em frente à Praça da Espanha, no Banco do Brasil, é uma calçada de ponta a ponta, de gente ali, é criança, é idoso, é pessoas de todas as idades. Eu fico pensando, meu Deus, já imaginou se nós evangélicos, principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, pudéssemos tirar essas pessoas daí, levar para um lugar, cuidar dessas pessoas, tratar delas, apresentar um Cristo que não só leva a palavra, mas leva o pão. Mas o que acontece? A nossa preocupação é ampliar, é crescer, é enriquecer. Eu não consigo ver meu Jesus desse jeito. Talvez eu esteja totalmente errado. Talvez eu esteja. Às vezes eu entro em alguns lugares, irmãos, que eu fico olhando e falei, meu Deus, se a oferta dessa noite fosse direcionada para comprar remédio de quem está passando tantas dificuldades não consegue. Se a oferta dessa noite fosse transformada para ajudar tanta gente que está morrendo, como a igreja seria vista, irmãos? A igreja no Brasil, não são todos, é claro, mas uma boa parte, que Deus nos perdoe, me perdoe se eu estou pecando, mas é um fracasso, que só pensa nela, não olha para o ser humano, não olha. Para eu terminar, pastor, o que é avivamento? Avivamento produz resultados. Quando você olhou lá no Isaías 44, versículo 3 e 4, você vai ver que houve um resultado diante daquilo tudo. Quando você olha lá para o livro do Pentecostes, para o livro de Atos do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e o povo foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que 3.000 pessoas, sabe? Quase 3.000 se renderam a Cristo. Quase 3.000 aceitaram Jesus. Você vê isso no livro de Atos 4, 2, versículo 41. Houve uma conversão em massa. E esse avivamento, irmãos, ele aconteceu. Um dos maiores avivamentos, não sei se você já leu sobre isso, mas eu oriento vocês a lerem. Ele aconteceu numa missão chamada Missão Kwazibantu, lá na África. Eu lembro que o autor, falando sobre essa missão Kwazibantu na África do Sul, em 1966, ele diz que o pastor começou a pregar. Havia milhares e milhares de pessoas. E de repente, irmãos, quando ele estava pregando, alguma coisa começou a acontecer naquele lugar. Todo mundo começou a se quebrantar, começou a chorar. Milhares e milhares de pessoas chorando. E pessoas dizendo, eu quero Deus, eu quero Jesus. Não é essa coisinha que a gente fica cantando. Eu quero Deus. É legal, também gosto de cantar, a gente vai
a cor livre, é tão bacana, muito bom, mas também está cantando não quer nada com Deus. Às vezes fala, eu quero é Deus, bom, que penso que for verdade, se isso for verdade, mas quando a gente está cantando, mas nosso coração está tão longe dele, isso não quer nada com ele. Mas a história diz, irmãos, quando aquele pregador começou a pregar, milhares de feiticeiros foram saindo das suas ocas, das suas casas, eles vieram ali para aquela multidão, e esses feiticeiros começaram a se entregar a Jesus, jogar aquele material de bruxaria, de feitiçaria, eles iam jogando, eles iam correndo na direção do pregador, e eram milhares de pessoas, e uma coisa que todos eles gritavam ao mesmo tempo: Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. Irmãos, foi tanta gente, diz a história, foram tantas e tantas pessoas, vindo de todos os lados, bruxos, pessoas envolvidas na feitiçaria, gente de todo meio, sabe? As pessoas passaram noites, era noites e noites, irmãos, que os pregadores não conseguiram ir embora, e as pessoas ali, eles não almoçaram, eles não jantaram, porque não conseguiram sair dali, e as pessoas se convertendo aos montes, e pedindo, esperando um momento para receber uma oração, se entregando a Jesus. Isso para mim, isso é avivamento. Se você for lá nessa cidade, lá na África do Sul, hoje há um tempo para 15 mil pessoas, 15 mil, e já está pequeno. Sabe por quê? Porque isso é avivamento. Avivamento não é encher igreja com a campanha que você está fazendo. Olha, hoje tem a campanha de quem quer a Ferrari. Ah, irmão, se botar a campanha de quem quer a Ferrari, então, mas está botando aqui é vermelho. Então a gente fica vendo. Eu tenho um amigo ali, ele conheço ele desde garoto, ele hoje é pastor numa igreja lá na Barra, e ele foi pastor numa outra igreja aí, dessa que está na mídia aí, e de repente ele foi o braço direito desse camarada, que eu não vou falar aqui o nome, né? Mas o camarada que há pouco tempo entrou com uma Ferrari na igreja para fazer a campanha, quem quisesse também ser próspero igual a ele, é fácil, né? E de repente ele disse: pastor, a gente ficava assim, sabe, era dia e noite, imaginando qual era a campanha que atraía a maior multidão. Aí ele falou assim: só quer saber qual dos segredos para encher a igreja com muitas campanhas? Não era só a campanha, era trazer os músicos famosos, porque são os músicos que enchem. Então aquela campanha, as pessoas iam para fazer a campanha, e aqueles músicos iam ali para fazer, era um show na verdade, e a gente ficava sempre pensando qual seria a campanha, e chegou aí a igreja, quando você chega lá, até hoje está lá, chega lá, tem 5 mil pessoas lá, lotadas, atrás dessas campanhas, querendo ganhar uma Ferrari também, querendo uma mansão lá em Londres, querendo ir para Nova York, querendo ser um mega empresário. Ele disse: pastor, chegou uma época, um momento que Deus começou a cobrar de mim. Eu comecei a ver esse evangelho, não é o evangelho de Jesus. Eu quero viver um evangelho verdadeiro. Eu vou perder a minha salvação, eu vou perder a minha alma. Sabe o que ele fez? Ele saiu junto com a sua esposa, os seus sogros de lá, e falou assim: olha, nunca mais nós vamos voltar para isso aqui, porque isso aqui não é evangelho. Sabe, irmãos, isso aqui não é avivamento. Avivamento, irmãos, não é isso. Avivamento é você ser cheio do poder de Deus, é você se arrepender dos seus pecados, é você falar: Senhor, me enche. E não é só para falar em línguas e mexer até dons espirituais, não. É para ter uma vida cheia do Senhor, uma vida avivada. Eu vou terminar. Recentemente uma pessoa conversando comigo, acho que foi o ano passado, retrasado, não me recordo. Estava assim num evento, numa reunião, não lembro, mas com alguns pastores, alguns líderes, e nessa conversa alguém chegou e falou para mim: pastor, a sua igreja é avivada? Aí quando a pessoa perguntou, irmãos, parece que houve um silêncio no céu. Ninguém falou mais nada, ficou me olhando. A sua igreja é avivada? Eu disse: não. Caramba. O silêncio ele ficou tão pesado que você podia cortar ele com faca. Os pastores amigos meus, colegas, ficaram assim me olhando. Eu falei: não é avivada? Eu falei: ainda não. Porque eu não acredito no avivamento quando a nossa EBD vem 5, 6, no máximo 10 pessoas.
consigo acreditar no avivamento quando a gente pega o nosso equipamento, a gente vai para fazer livre, e a gente já sabe quem são as pessoas que vão e sabemos que não vão. Eu não consigo acreditar numa igreja que seja avivada quando num culto de oração você sabe que não vem quase ninguém. Porque uma igreja avivada, irmãos, uma igreja avivada, ela tem vontade de ler a Bíblia. Uma igreja avivada, ela vai para o ar livre. Uma igreja avivada, ele quer falar de Jesus. Uma igreja avivada, você não fica pecando e gostando do pecado. Você fica, meu Deus, me perdoe, não me permita pecar mais. Uma igreja avivada, ela te leva mais para perto de Deus. Ela te aproxima mais para perto do Senhor. Ela vai escaneando a tua vida e vai mexendo naqueles pecadinhos, aquelas situações. Ele vai te peneirando, ele vai te tornando vazio daquilo e te enchendo de Deus. Uma igreja avivada é desse jeito. Eu disse, o meu sonho é um dia olhar para a igreja que não é minha, mas a igreja do Senhor, é olhar para a igreja onde eu estou, sou pastor, e o olhar ver essa igreja cheia, não cheia de gente apenas, mas cheia de gente querendo falar de Jesus, cheia de gente evangelizando. A gente saber que quando chegar no próximo sábado não vai estar apenas o Tote aqui, ou o Tadeu, ou poucas pessoas que vêm aqui para ajudar, irmãos, mas é chegar gente aqui, olha, eu quero falar de Jesus, eu quero evangelizar. Qual é a comunidade, qual é a favela, o que eu faço? Eu quero ser usado por Deus, eu quero vir para o culto de oração, eu quero falar de mistério, eu quero receber os dons espirituais, mas eu quero ir lá para fora também. Isso é uma igreja avivada. Isso para mim avivada, nós não chegamos a esse ponto, irmãos, mas eu creio que isso vai acontecer. Pastor, só tem noção de quando? Não sei não, irmão, de repente nem vai acontecer comigo aqui. De repente eu estou plantando essa semente, mas vai haver um dia, grave isso, que eu vou ver o poder de Deus derramado nesse lugar. Talvez eu não esteja aqui, mas eu vou ver o fruto. E eu vou saber que isso é avivamento quando eu olhar para a igreja e eu ver a igreja chorando pelos seus pecados, a igreja querendo consertar a sua vida, a igreja querendo ir para a rua, a igreja chorando pelas almas que estão se perdendo, a gente olhar para uma pessoa, um mendigo que está na rua, e a gente não ignorar aquela pessoa e fechar o vidro do carro e passar largo. Quando a igreja olhar para a gente assim, se sensibilizar, eu digo, isso é o princípio do avivamento. Aleluia! Isso para mim é avivamento. Não adianta falar em mistério, não adianta ter dons espirituais, revelação, tudo isso, se eu não consigo ser inquietado por Deus, para eu viver, sabe, o evangelho lá fora, para eu impregnar as vidas aí fora com Cristo, que as pessoas olhem para mim e não vejam a Deus, eu não consigo achar isso como avivamento. Eu não quero ser a igreja de Corinto. Todos os dons, mas Paulo diz a vocês são carnais. Vocês são carnais. Dei leitinho para vocês, eu pude dar um alimento sólido porque vocês não iam poder suportar. Tem gente que é assim, você tem que alimentar ela com leite, aquele leite, e detalhe, né? Esse leite que a gente já compra, que já vem com água, você ainda tem que botar um pouquinho mais de água, porque se você não botar, deixar ele ralinho, a pessoa bebe, vai embora com raiva de você. O Senhor quer nos alimentar com uma comida sólida, forte, de suportar as lutas e as tempestades, falando, eu não vou largar Jesus, eu vou ficar com o Senhor, não importa o que eu passar, eu vou ficar com o meu Senhor, seja eu humilhado, seja pelo que passar, eu vou ficar com Jesus, eu vou pregar o Evangelho, sabe, eu quero viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho onde eu estiver, o Senhor vai me usar, eu quero esse Evangelho para a minha vida. Isso para mim é avivamento. Isso para mim é avivamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu creio, irmãos, que Deus um dia vai avivar a gente. Que Deus faça isso. Se não for através da minha vida, se for, vai ser um grande privilégio. Mas se Deus tiver um outro projeto para mim, me levar para outro lugar e trouxer outro, eu vou ficar muito feliz, porque há uma promessa de Deus. Vamos colocar em pé, queridos, por favor. Enquanto o ministério de louvor está vindo aqui para adorar a Deus, eu digo para vocês que eu preciso desse avivamento. A igreja em que eu sou pastor
precisa desse avivamento. Glória a Deus, aleluia. Bangu precisa de igreja avivada. Bangu precisa de igreja que Glória a Deus, aleluia. se sensibiliza com a vida. Ah, papai. Que Deus tenha misericórdia de nós.